Olá pessoal, hoje trabalharemos com o seletor ID do CSS. O que é um seletor ID? A forma de chamar um seletor ID. Então vamos dar uma olhada aqui na documentação. Seletores, lembrando, eu tenho 42 formas de trabalhar com CSS, 40 formas de selecionar. Então, perceba, trabalhamos com o elemento de tag, iremos trabalhar agora com o elemento ID, que é o mais utilizado. Como que eu trabalho com ele? Da seguinte forma. Vamos para o nosso código. Vou criar um arquivo aqui. Vamos lá. Vamos criar nossa estrutura. Legal. Seguinte. Quando surgiu a folha de estilo, surgiu uma nova tag chamada div. Surgiu uma div. O que é uma div? A div, ele é uma divisão, como se fosse uma caixa, é um container que você pode agrupar conteúdos de HTML aqui dentro. Você vai dividir, você pode usar vários. Então, eu vou colocar aqui, ó, um parágrafo, só para a gente entender como funciona. Vou colocar texto. Parágrafo com texto. Legal. A minha pergunta é o seguinte. Com base nas aulas anteriores, quais são as formas de eu aplicar no CSS? Eu posso aplicar um CSS, se for no parágrafo, se eu quiser, via inline, com o atributo style, e colocar as propriedades aqui. Eu posso aplicar um CSS através de incorporado lá no header com a tag styler, type text.css. Posso também trabalhar através de um arquivo incorporado através de link. Rel, type e href. São essas formas que eu posso trabalhar. Através de um arquivo externo, através do incorporado, colocar meu CSS aqui, ou através do inline. Tá, legal. Só quando eu trabalho com seletores, do CSS, eu não consigo trabalhar direto com o inline. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho duas opções. Ou eu trabalho externo, ou eu trabalho incorporado. Para a gente começar a entender, eu vou trabalhar incorporado. Então eu vou apagar aqui, ó. Interessante. Esta aula a gente vai trabalhar com o atributo ID. O que é o ID? Vocês perceberam que no formulário eu tenho um atributo chamado ID, do HTML. Esse atributo ID eu posso também colocar em qualquer tag. Então como que eu posso fazer para identificar? Então eu coloco assim, identificador ID, igual, e dou um nome para ela. Então eu venho aqui, ó, vou dar um nome único no projeto. Então venho aqui e coloco caixa. Estou dizendo da seguinte forma, que essa div, ela está tendo um atributo ID com este nome único, onde ela, dentro dela ela tem um parágrafo com esse texto, agrupando tudo. Eu posso ter outro ID? Eu posso ter outra div? Posso. A div eu posso ter quanto eu quiser. Posso colocar outro parágrafo aqui, ó, baseado no de cima. Texto 2. Só que, porém, o ID ele é único. Eu não posso ter mais de um ID com o mesmo nome na página. No projeto, sim. Mas na página, não. Então, se eu for criar mais um ID aqui, ó, ID igual, e colocar aqui, ó, caixa, eu não posso ter. Então, eu tenho que mudar o nome, caixa 02. Tá, legal. Se você visualizar no navegador, ó, vou voltar ao navegador. Vou abrir meu navegador aqui, a página que eu acabei de criar. Ctrl, vou descer, elemento, vou abrir. Ao abrir, ele parece aqui para mim com uma estrutura convencional. Vou dar um F12 aqui, ó, F12. Vou ver o elemento. Deixa eu só ampliar aqui, ó. Eu não quero ampliar.
Se eu clicar aqui, ó, nessa seta e vir aqui, ó, ele mostra para mim, ó, as divs, ó, aqui na lateral, as divs. Lembrando que dentro da div eu tenho um parágrafo, e assim vai indo. Então vamos voltar. Eu quero formatar somente a primeira container, a primeira div. Então eu vou selecionar ela. Como que eu faço? Então eu vou usar, ó, o seletor de ID. Então para eu usar o seletor de ID, como que eu faço? Da seguinte forma. Jogo da velha, caractere especial, que representa o ID. E o nome dela, qual que é o nome dela? Caixa. Abro chave e fecho chave. E aqui dentro eu aplico as minhas propriedades. Por exemplo, eu vou colocar uma cor de fundo. Background color. E vou colocar em forma de hexadecimal. Coloquei 00 AA. Opa, ele apareceu uma cor aqui para mim. Ao ele aparecer essa cor, ele vai formatar aqui para mim. Vamos ver se ele formatar. Estou dizendo assim de forma. Procure o ID que tenha este nome aqui, esse nome aqui. Opa, achou. Vou salvar. Vou visualizar lá. Ó. Volto no navegador e atualizo. Ó. Perceba que ele mudou para mim. Ó. Ele mudou para mim a cor de fundo. Olha que interessante. É como se fosse uma camada. Por isso que a gente fala folha de estilo. Ele está falando que eu tenho um container, que é a div, e que dentro dela eu tenho um parágrafo. Ó. Parágrafo. É como se fosse uma camada, uma caixa que está lá dentro guardada essa folha. Então é o seguinte. Só que, porém, se eu quiser, a minha pergunta é o seguinte, se eu quiser formatar esse parágrafo aqui, ó, como que eu faço? Se eu quiser formatar tudo que tiver dentro da div, eu coloco a minha formatação aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, fonte, sizer, e vou colocar 30, o tipo de medida. Vou explicar para vocês, vou colocar por enquanto relativo, px. Vou salvar e vou voltar no navegador. Vou visualizar. Ao eu visualizar, ele aumentou, se eu fechar aqui, ele aumentou somente o texto que está dentro daquela div. Ah, mas eu não queria que ele aumentasse dessa forma. Eu queria que ele aumentasse também essa div aqui. E aí, como que eu faço dentro desse texto? Opa, beleza. Primeiro eu vou pegar esse conceito aqui, ó. Eu vou colocar mais um parágrafo aqui, ó. Parágrafo. E vou colocar assim de forma. Texto, blá, blá. Texto, blá, blá. A minha pergunta é o seguinte. Eu tenho um ID, que tem o nome caixa, que foi pego via CSS, vinha incorporado, pelo jogo da velha, caixa, onde eu apliquei duas propriedades. Como ele está dentro, esses dois parágrafos estão dentro da div, ele vai formatar esta aqui. Correto? Ou não? Vamos salvar e vamos visualizar. Ó. Opa, ele formatou os dois da mesma forma. Então volto para o CS. Volto para o HTML. Legal. Só que agora, eu quero formatar este parágrafo aqui. Ó. Este parágrafo aqui. E lembrando, na regra, olha que interessante. Se você fizer um teste, ó, se você tirar caixa 2, ele vai falar da seguinte forma, você tem dois atributos ID. Você não pode ter, eu acabei de falar para vocês que você não pode ter dois ID com o mesmo nome. Vou salvar ó, no mesmo arquivo. Vou salvar e vou atualizar. Olha que interessante, ele aplica a formatação. Só que isso está errado. Só que por o navegador, ele é flexível, mas está errado. Então, pela norma, você tem que ter somente nomes distintos. Ó. Você não pode ter com o mesmo nome. Vou salvar e vou aplicar de novo. Ó. Tirou. Agora é o seguinte, eu quero pegar este ID aqui e formatar este parágrafo aqui. Como que eu faço? Então, vou subir. Terminei da linha 12, vou fazer de novo na linha 14. Vou vir aqui, ó, jogo da velha, e vou colocar caixa 02. Tá batendo o nome, caixa 02. Vou vir aqui, abro e fecho, e vou colocar uma fonte diferente, um tamanho e um color do texto também. Então, vou colocar, ó, fonte sizer, vou aumentar um pouco, ó, vou colocar aqui, ó, para 40 px. E vou colocar a cor diferente desse texto, ó, color, 2 pontos, e vou colocar uma cor, vou deduzir uma cor aqui, então eu vou colocar da seguinte forma.
FF00 AA. Colocou um rosinha para mim, uma tonalidade rosa. Ponto e vírgula, terminei. Eu vou salvar e vou voltar no código lá, ó, F5. Ele mudou para mim. Então, qual foi o conceito de hoje? Como que eu pego, usando o seletor ID, com elemento HTML, com atributo HTML. Lembrando que nesta aula eu usei da seguinte forma, eu usei a div. O que é a div? Ela surgiu a partir da folha de estilo, uma tag, ela é o span, que ela surgiu para agrupar uma formatação. Como assim agrupar? Se você perceber, ó, eu coloquei da seguinte forma, eu estou formatando de uma vez só os dois parágrafos. Se eu quisesse formatar outros tipos de parágrafo, todos os parágrafos iguais, quantos parágrafos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2 e 3. Se eu quisesse formatar os 3 iguais, eu poderia usar o quê? Sem intenção. Eu poderia usar o seletor de parágrafo. Fazer isso aqui, ó. Seletor de parágrafo. Seletor de tag. Como que eu faço? Seguinte forma, eu pego o parágrafo, abro e fecho, e coloco o que eu quero, ó. Fonte, sizer, eu vou colocar aqui, ó, 60 px. Eu vou tirar somente, ó, o de dentro do ID para não dar conflito. Ó. Tirei daqui e tirei daqui. Lembrando, eu estou falando da seguinte forma. Me pegue o atributo ID, caixa, e aplique essa cor. Ele foi lá e aplicou a cor de fundo, para todos esses elementos. Voltou. Me pega o atributo ID, caixa 2, e aplique essa cor no texto. Foi lá na caixa 2 e aplicou. Voltei. Vai no parágrafo e me aplique a font size, o tamanho dele para 60. Quantos parágrafos eu tenho? 1, 2, 3 parágrafos. Vamos salvar e vamos visualizar. Ele aumentou os 3 ao mesmo tempo e deixou a cor diferente. Então, perceba, eu trabalhei aqui com ID, seletor ID, para a gente entender como funciona, e seletor de tag. Beleza? Até a próxima aula, ainda tenho mais tipos de seletores.